Realmente parece que o encanto foi quebrado. Palmeiras corre risco, grande risco, de não se classificar para a Copa Libertadores da América de 2024. Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vou tentar trazer uma visão de quem esteve lá no Allianz Parque ontem e que acompanha esse elenco desde o início. E sem dúvida nenhuma que o Palmeiras vive uma crise. E essa crise é em todos os sentidos. E por que eu digo isso? O Palmeiras sofre sua quarta derrota consecutiva no campeonato. É claro que o contexto precisa ser falado. O Palmeiras perdeu para o Grêmio fora de casa. O Palmeiras perdeu para o Red Bull Bragantino fora de casa também. E esses dois jogos, claro que tinha o contexto dos dois confrontos diante do Boca Juniors. Isso a gente tem que colocar na conta. E não é desculpa, tá? Eu só tô colocando um fato. Depois da eliminação do Boca, o Palmeiras enfrentou o Santos na Arena Barueri e perdeu. E ontem acabou sendo derrotado também pelo Atlético Mineiro, 2 jogos dentro de casa com o apoio do seu torcedor. E sem dúvida nenhuma o time estava tenso antes da eliminação e agora está abatido, totalmente entregue. Essa é a realidade. Com essas 4 derrotas consecutivas, o Palmeiras se encontra na 5ª colocação. O Botafogo é o líder, para mim já o campeão brasileiro. Dificilmente o Bragantino vai chegar, ou até mesmo o Flamengo. O segundo colocado é o Red Bull Bragantino, que faz uma campanha incrível. Flamengo pulou para a 3ª colocação, Grêmio é o 4º, Palmeiras o 5º, Atlético Paranaense o 6º e o Atlético Mineiro o 7º. Só que o agravante é o seguinte, o Grêmio tem 44, Palmeiras 44, o Furacão 44 e o Atlético Mineiro 43. Então tá bastante embolado. E se terminasse hoje o campeonato, o Palmeiras estava fora da vaga direta da Libertadores. Teria que jogar uma pré, que já seria uma situação fora do contexto. Agora, a gente tem que analisar tudo de um modo geral. E no final do vídeo, sem dúvida nenhuma, a gente vai falar o porquê de tudo isso. Claro que esse momento do Palmeiras, sim, tem a responsabilidade da comissão técnica. E por que eu tô falando isso? Longe de colocar uma crise em relação ao Abel Ferreira, ao João Martins, o Vitor Castanheira, longe disso, é só um fato. As últimas escolhas do Abel Ferreira não foram as melhores. E acho que não tem problema nenhum o torcedor falar sobre isso. E também é a minha opinião, tá, em relação a tudo isso. Bom, acho que o que mais pegou foi a insistência do Abel em relação ali àquela dupla pela direita, o Marcos Rocha com o Mike. Acabou com a lesão do Dudu, o Abel modificando todo o esquema. Acho que isso prejudicou bastante, principalmente nos jogos contra o Boca Juniors. Mas isso é só um grão de areia no oceano. Eu acho que a gente tem que falar do modo geral e acho que isso também faz parte dessa baixa produtividade. Claro que junto com isso caminha o quê? O desempenho dos jogadores. A gente não pode deixar de lado o desempenho dos jogadores. Para mim, o Everton ontem tomou um frango. Claro que o Hulk é um grande jogador, tem um chute potente, mas o Everton, goleiro de Copa do Mundo, de seleção brasileira, não pode tomar um gol desse. E já há algum tempo que o Everton baixou demais o seu nível. Vem tomando alguns gols que ele não costuma tomar. Estou colocando a responsabilidade no Everton? Não. Mas isso é fato. Só que, junto do Everton, alguns jogadores caíram de produção. E isso é fato. Piquerez, Rafael Veiga, o próprio Arthur, o Rony, que é nem sombra do que apresentava há pouco tempo atrás. Então tudo isso também potencializa esse momento do Palmeiras. Só que assim, o futebol ele não é feito só de coisas do passado. A gente aqui tem muita gratidão a tudo que foi feito. Esses jogadores já mostraram que são bons, que têm competência, que são campeões. A gente está analisando o momento. E o momento técnico do Palmeiras é ruim e não é de agora, já faz tempo. A gente analisa qual que está sendo o desempenho do Veiga,
Não tá nem conseguindo colocar a bola de pênalti mais para dentro. O Rony, quanto tempo que não faz um gol? O Arthur, depois de uma fase brilhante, não consegue mais jogar. Tá sendo preterido, nem tá entrando em campo. E isso também é um diagnóstico, na minha opinião. Evidente, ontem foi falado sobre isso, mas não precisava nem falar. A parte psicológica, claro que afeta. Essa eliminação pro Boca ainda tá pairando ali no Allianz Parque. Isso é fato. O torcedor, eu sou torcedor, eu vou pro estádio e ainda, porra, meu, não era pra ter perdido pro Boca. Não era pra ter perdido pro Boca. O Boca não tem tanta qualidade assim. O Palmeiras tinha que passar por tudo que esse elenco já provou. Mas isso já ficou pra trás. Não volta mais. Como também não volta a Copa do Brasil, que o Palmeiras perdeu de uma maneira estranha para o São Paulo. Eu tô falando estranha justamente pela atuação. Palmeiras começa o jogo bem, partindo para cima, o Piquerez faz um gol e depois no segundo tempo morre, cai, toma virada e é eliminado dentro de casa pro São Paulo. O Campeonato Brasileiro ficou difícil porque, por conta do elenco curto, o Palmeiras teve que abrir mão de muitos jogos, justamente para se poupar para a Libertadores. E isso aconteceu no Campeonato Paulista também. E por conta disso tudo, o Palmeiras chegou limitado contra o Boca Juniors também. O fato do Dudu ter se machucado mostra a dificuldade de elenco. E aí, mais uma vez, eu coloco essa responsabilidade na comissão técnica, que bate o pé em relação ao elenco curto. Eu não sei se é para passar um pano para a diretoria ou se realmente é a opinião do Abel Ferreira. Eu acho que não é, porque ele já veio a público pedir reforços, um volante, um atacante, e as coisas não acontecem. E aí, o final disso tudo é o fato de que todo mundo está cobrando a Leila Pereira por conta desse momento, e todo mundo está cobrando com absoluta razão. Ela está totalmente perdida num cargo importantíssimo. Ela está batendo de frente com o torcedor. Ela está com revanchismo. Ela está querendo mostrar uma coisa que não é. E isso tudo afeta demais o ambiente. É claro que existe uma predisposição da torcida organizada Mancha Verde com a Leila e a Leila com a Mancha Verde. Mas ontem ficou claro que o protesto do torcedor palmeirense em relação a Leila é geral. Não é só a torcida organizada que está chateado com esse momento. Eles têm ali a relação deles abalada por uma ou outra situação que o torcedor não tem nada a ver. O torcedor comum, que eu falo como eu até uso o bonezinho da Mancha Verde, mas não sou da torcida. Eu sou Palmeiras. Isso é o principal. E tenho certeza que ontem ficou claro que essa unidade está totalmente abalada em todos os sentidos. Para finalizar o nosso vídeo, ontem, no primeiro tempo, aconteceu uma discussão dentro do campo do Veiga com o Rony. O Veiga deu um lançamento para o Rony não foi na bola e os dois começaram a discutir. Coisas que, sinceramente, poucas vezes eu vi acontecer nesse elenco do Palmeiras. Então, o Abel há pouco tempo disse numa entrevista coletiva que o Todos Somos Um acabou por conta de informações vazadas dentro do Palmeiras para a imprensa. Mas essa pressão, toda essa repercussão e essa briga do Veiga com o Rony também mostra um pouquinho desse momento do Palmeiras. Não vou aqui fazer sensacionalismo, o elenco tá rachado, porque no futebol, quando você tá perdendo, é normal um jogador brigar com outro e xingar e mandar para aquele lugar. É fato, isso é normal. Para quem entende e conhece o ambiente do futebol, isso é normal. Mas, se tratando de Palmeiras, com tudo que vem acontecendo nos últimos anos, isso não é normal e mostra, sim, um desequilíbrio total do elenco em relação a esse momento do Palmeiras. Claro que ontem o Palmeiras estava desorganizado, exposto ao extremo. O segundo gol mostrou isso, desespero de tentar empate, totalmente desorganizado, sem repertório, tentando chuveirinho atrás de chuveirinho. Nem preciso dizer aqui de alguns nomes no Palmeiras que
precisa e necessita de uma reformulação urgente. E acho que o retrato disso tudo foi a atuação do Flaco Lopes ontem, um gol que ele perdeu. Mas não é só o Flaco, são muitos nomes ali que precisam ser revistos e o Palmeiras precisa de uma reformulação. E pelo andar da carruagem, isso vai ser muito difícil de acontecer. Acredito que esse revanchismo da presidente em relação ao torcedor não leva a lugar nenhum. E tudo isso pode ter um agravante ainda maior. Acho que o Allianz Parque mostrou ontem qual que é o pensamento torcedor. Há poucos dias atrás, brigas, discussões em relação a ingressos. E ontem tínhamos apenas 27 mil, quase 28 mil torcedores no Allianz Parque. Isso mostra qual que é o momento do Palmeiras. Mudanças, acho que é necessário de bate-pronto. Abatimento do elenco é até natural, só que tudo que vem acontecendo agora pode chegar numa situação que o Palmeiras não está acostumado. Com todo esse elenco, com tudo que o Palmeiras vem ganhando nos últimos anos, com esse patrocínio das Américas que a Leila Pereira sempre falou, chegar ao ponto de não se classificar para a Libertadores e jogar uma Sul-Americana, eu acho que sem dúvida nenhuma mancha ainda mais, e sem trocadilho, tá? A experiência da Leila Pereira como presidente do Palmeiras. Então, é fato que precisa-se de mudanças urgentes em todos os setores, na diretoria, no elenco, no pensamento e principalmente na atitude. Grande abraço para você que se liga no DNA, deixa o seu like, ative as notificações, porque aqui tem vídeo todos os dias. Se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, tamo junto. Grande abraço.